Olá, bem-vindos de volta ao nosso curso Clareza no Atendimento da Lume. Hoje nós temos a nossa aula 2, que irá falar como aumentar o valor percebido da sua consulta. Na primeira aula, nós abordamos o tema sobre comunicação e hoje nós vamos te dar algumas ferramentas para que o paciente saia da sua sessão achando que ele pagou até barato. Profissionais que têm uma agenda cheia, eles têm alta taxa de adesão e também eles conseguem cobrar mais caro. Por quê? Eles não se diferenciam apenas por uma técnica, mas sim pela forma como eles conduzem a experiência da clínica, né? Desde o primeiro contato até o fim do seu tratamento. Então, o que que é importante, pessoal, neste caminho? A clareza na comunicação. Isso vai gerar segurança no paciente e confiança no paciente, assim como falamos na aula passada. Hoje, nós vamos mostrar algumas formas que você faça com que a sua sessão valha mais e que ele saia super engajado com você ou que você fidelize esse paciente. Primeiramente, nós precisamos entender uma coisa, que o valor percebido, ele é diferente do valor cobrado. O valor percebido é o quanto o paciente acredita que vale aquele atendimento. Então, na cabeça dele, a partir das experiências que ele já teve com qualquer tipo de atendimento, ele vai precificar a sua sessão. Por quê? De acordo com a atenção que ele recebeu, os materiais que você utilizou, a forma como você se apresentou para ele, tudo isso vai gerar um valor que ele vai entender como é o valor que custaria a sua consulta. Porém, ele é muito subjetivo e ele depende muito de paciente para paciente. E muitas vezes isso é definido antes mesmo do tratamento começar, tá? Então, por exemplo, imaginamos o caso que existem dois fisioterapeutas que aplicam exatamente o mesmo protocolo. Então, eles vão utilizar a mesma técnica, tá? Exatamente a mesma técnica. Então, vai chegar um paciente para eles com dor lombar e eles vão aplicar a mesma técnica e vamos ver qual no final do tratamento vai estar com menos dor ou fidelizado. Imaginem que um entrega de forma automatizada, sem diálogo. Então, desde o contato lá no WhatsApp, ele já é um pouco mais seco, ele não pergunta muitas coisas, ele responde de forma rápida e usa palavras muito difíceis, palavras que o paciente ele não entende, ele não compreende e muitas vezes o paciente fica até com medo de questionar, porque você se demonstra, você se coloca de uma forma tão inacessível que você pode gerar até um medo, né, de questionamento ali. Já o outro, ele vai explicar de uma forma muito acessível, ele usa imagens que ilustram o problema do paciente, então, ele usa imagens para mostrar a lombar do paciente, se a causa está ali ou não, né, então ele vai usando materiais didáticos, ele engaja o paciente, traz com evidências, né, o que que o paciente deve fazer, ele dialoga com o paciente. E usa metáforas, usa palavras mais fáceis, né. Então qual que vai ser o resultado? O segundo fisioterapeuta vai ser lembrado como alguém que: "Ah, nossa, aquele cara me fez entender o que eu estava tendo na minha lombar". Ou ele sai contando para os amigos: "Nossa, eu fui no fisioterapeuta, X, e ele me explicou exatamente o que eu tenho e eu entendi. Agora que eu entendi o que eu tenho e não é nada tão grave quanto eu achava", né. Então esse valor percebido, né, ele pode ser muito diferente. E aí, pessoal, isso vai se traduzir no quê? Em maior disposição para seguir o plano de tratamento. Então, por mais que o fisioterapeuta 2 cobre R$ 200, igualzinho o fisioterapeuta 1, os 2 fisioterapeutas cobram a mesma coisa. Mas os R$ 200 do fisioterapeuta 1 vai ser caro para o paciente. Então ele vai chegar e vai falar: "Nossa, achei muito caro essa consulta". Porque ele não recebeu nada, né. Já no fisioterapeuta 2 que mostrou, ele saiu de lá com explicações na mão dele, com papel, falando tudo bonitinho sobre o que é a dor lombar, com uma lista de vídeos de exercício, né. Ele saiu com tudo super
acolhido, né? Ele vai falar: Nossa, paguei R$ 200 e achei até barato, porque por tudo que ele me fez, né? Ele está cobrando pouco. Então é exatamente isso que a gente quer gerar no nosso paciente, é que esse valor percebido, às vezes, para o paciente tem que ser até maior, né, do que o valor cobrado. O paciente, ele julga o valor com base na experiência e não só no resultado. Claro que ele melhorar é o objetivo principal dele, né? Por isso que ele está te procurando. Mas muitas vezes você ganha tanta confiança daquele paciente que, mesmo que a melhora dele seja demorada, você está mostrando para ele qual é a importância disso e ele não vai sentir, né? Ele não vai sentir como se fosse um gasto, sim como se fosse um investimento na saúde dele. E aí, o que que inclui nessa experiência? A atenção que ele recebeu, a clareza das explicações, ele entender o que está acontecendo e ele sentir segurança no plano proposto. Então, tudo que a gente já falou anteriormente vai fazer com que ele se sinta numa experiência maravilhosa e te dê, por exemplo, uma avaliação boa, né? E isso também é muito importante. Avaliações no Google, né, avaliações em outras plataformas, são uma forma também de divulgação, né? Então, quando você é bem avaliado, você é bem comentado nas redes sociais, isso vai gerar maior, um maior lucro para o seu negócio, né? Então, atender bem não faz só parte do atendimento ali único, individual, do paciente. Ele está fazendo parte de uma comunidade que você vai gerar do seu negócio, né? Aí o paciente, ele ainda não melhorou 100% da dor, mas você mostrou um caminho para ele. Você mostrou que, ó, a gente vai ter essa primeira fase, a gente vai ter a segunda fase, a gente vai ter a fase 3 até a fase 6, né? Então, que nem nesse material que a gente tem disponível aqui na nossa plataforma, né? Que seria o caminho do tratamento. É uma forma didática de você mostrar para ele que, ó, no início você vai sentir dor. Porém, conforme a gente vai evoluindo, né? Qual é o objetivo da nossa segunda fase? Da nossa segunda fase é você sentir menos dor. Num terceiro momento, eu quero que você já esteja fazendo exercícios. Depois, você já vai estar na academia de volta, né? Voltando depois para suas atividades até eu te dar alta. Então, quando ele vê que ele está nesse caminho certo e ele compreende as abordagens, né? Ele vai sentir confiança no processo e ele continua, né? Você fideliza aquele paciente, ele vai continuar aderido ao plano de tratamento. Mas por quê? Porque você mostrou, tá? Então, esse é um dos exemplos dos materiais que nós temos disponíveis aqui, que mostra exatamente, né, que vocês podem utilizar com qualquer paciente, mostrando que a dor dele pode ter início, meio e fim, né? Ou, eh, talvez você não vai curar, mas ele pode ser mais funcional, ele pode viver bem de alguma forma se ele confiar em você. Então, mostrar isso para ele é uma forma logística, inclusive, de aderir, né, esse paciente. E aí, pessoal, as evidências científicas mostram hoje em dia que pacientes que percebem maior empatia, clareza e estrutura no atendimento são mais propensos a manter a continuidade no cuidado, mesmo diante de quadros crônicos ou complexos. Esse é um estudo de 2013, tá? De Derksen e colaboradores. Então é mais e é de uma revisão sistemática, tá? Então um estudo super importante ali, uma qualidade boa de evidência que mostra exatamente isso. Então, esse já é o terceiro, quarto estudo que eu mostro para vocês, né? Então, trazendo cientificamente tudo isso que eu estou passando para vocês. Então, se ele já passou, por exemplo, com outro terapeuta, ele teve a experiência, né? O conhecimento dele sobre fisioterapia, é, ele tem as crenças dele, né? Ou ele tem a religião dele. Ele, ele vem com uma caixinha para você já, né? O paciente ele é uma caixinha que ele vai gerar todas aquelas expectativas. E se ele não é conduzido de forma clara e alinhada, né? Isso vai ser um problema para você, então vai gerar novamente um problema na valorização do seu atendimento, tá?
E clareza gera confiança, e confiança gera continuidade, assim como nós vimos na aula passada sobre o ciclo do reconhecimento, né? Porque ele vai confiar mais em você quando ele entende o que você está falando. Isso vai fazer com que ele seja mais aderido ao seu tratamento, ele continue, ou ele vai aceitar algumas consultas mais complexas, né? E também vai diminuir as interpretações erradas, né? Ou dúvidas, expectativas irreais. E aí, quando ele não tem clareza, ele depende só da intuição dele. E aí ele começa a questionar um pouco o valor da sua consulta. Então ele começa a falar assim: nossa, não vale. Nossa, eu tô gastando muito com aquele fisioterapeuta lá e não tá surtindo efeito. A fisioterapia não funciona, gastei, deixei lá R$ 1.000, fiz 10 sessões e não consegui melhorar, né? Então, ou ele vem em uma sessão, né, e não melhora porque você não explicou, ele não entende nada do que você fez, né? Você fez um monte de aparelhos, aplicou um monte de coisa lá nele e ele não entendeu nada. Então ele falou: "Nossa, fiz só mais uma sessão, gastei meu dinheiro ali", né? Então, por isso que é muito importante a gente eh, explicar, né, o que a gente está fazendo. Então, como eu disse também anteriormente, algumas frases são muito positivas, né, para valorização do nosso atendimento. Ah, você explicou de um jeito que eu nunca tinha entendido antes. Ah, agora faz sentido o que eu estou sentindo. Finalmente alguém me escutou e me explicou com calma, né? Então, todas essas frases são frases que a gente espera receber dos nossos pacientes e que são sinais de que ele está valorizando a nossa sessão, né? E as ferramentas certas, elas amplificam a sua mensagem, né? Então, ilustrações, esquemas, analogias visuais, materiais que você consegue entregar para o seu paciente. Então, um PDF que você possa imprimir, um vídeo que você possa enviar para ele. Tudo isso eleva a experiência do paciente, né? Então, vamos supor, o seu paciente chega na sua consulta e ele recebe uma imagem, né, que nem a gente tem nessa primeira imagem, que também está disponível na nossa plataforma, da cintura escapular, e você mostrou cada músculo para ele, falou para que serve cada musculatura, né? Isso para ele vai ser uma visualização de algo muito interessante, né? Ele vai entender o corpo dele por dentro. E isso para o tratamento, como vocês viram, né, cientificamente comprovado que pode ajudar até nos desfechos, né, da sua consulta. Depois você foi, explicou para ele, num material claro, didático, bonito, né, quais são as fases da reabilitação dele, o que que ele vai sentir, né. Então você deixou muito visual, muito palpável. Isso facilita demais para que ele entenda. Ele pode levar para casa e ele pode ler quando ele tiver dúvidas. Um exercício. Quantas vezes aqui você passou o exercício para o paciente, ele virou e falou assim: "Nossa, fui para casa, nem lembro mais qual era o exercício que você passou. Como que fazia mesmo? Eu não fiz nenhuma vez, porque eu esqueci". E aí imagina que você manda um vídeo para ele, e aí ele assiste a hora que ele quiser. "Nossa, esqueci, fulano falou que era para eu fazer o exercício, eu esqueci como faz". Opa, vou lá no meu celular, ó, aqui tá o vídeo. "Ah, beleza, era assim que eu faço". "Nossa, legal, vou fazer". Então, até inconscientemente, você vai estar sendo lembrado ali pelo seu paciente, né. E todos esses materiais, vocês podem encontrar eles na nossa plataforma. O atendimento com valor, pessoal, é um atendimento estruturado. Então ele tem que ter começo, meio e fim. Ele não pode ser solto, aonde você recebe o paciente, faz uma avaliação, de repente você trata ele, no dia seguinte ou na sessão seguinte, você não reavalia, você não mostra nada, você não lembra o que que você fez com ele, né? Então ele vai perceber, ele vai sentir que ele vai estar solto ali, né? Sem acolhimento nenhum. E às vezes até improvisado, sabe. Então você pode às vezes até: "Nossa, tô cansado, não deu tempo de preparar nenhum material para o meu paciente. Ah, vou fazer no improviso ali mesmo, pegar um papel aqui, faço uns rabiscos", né. Então o paciente ele vai sentir que ele está sendo testado, né, não que ele está sendo conduzido com direção, né, com segurança. Isso vai acabar com a sua consulta, né. E aí ele não vai
provavelmente querer retornar ou ele não vai te indicar, né. E da próxima vez que ele precisar, ele vai procurar outras pessoas. Portanto, pessoal, o paciente ele não valoriza apenas o que você faz, mas sim como você entrega, né. A clareza ela não deve ser um bônus da sua sessão, ela deve ser algo que transforma, né, a sua consulta e toda a consulta, né, isso deve ser básico na sua consulta, para que a experiência do paciente seja de que ele foi e consultou um profissional de alto nível, tá. Então o valor percebido alto permite que você cobre mais, fidelize com mais facilidade e se destaque no mercado. Então, nós nos vemos nas próximas aulas que vamos falar um pouco mais sobre a consulta, como conduzir essa consulta e algumas ferramentas de financeiro e marketing para que vocês consigam conduzir melhor o negócio de vocês. Até lá!